Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no CAFIO Live, um programa de iniciativa do CAFIO, Centro Acadêmico de Filosofia Leonel França, aqui da PUC do Rio de Janeiro, com o apoio do nosso Departamento de Filosofia. Eu sou Alon Rosário de Oliveira, sou presidente do CAFIO para o ano de 2023. Hoje aqui comigo, Wanderson Soares, nosso vice-presidente. E no episódio de hoje nós vamos tratar exatamente sobre a licenciatura em Filosofia que a PUC Rio disponibiliza para a nossa cidade. Então, para falar sobre isso, convidamos aqui o Dr. Remo Manarino, né, que é um dos responsáveis aqui pela licenciatura de Filosofia, e o professor Daniel Linhares, mestre Daniel Linhares, que é preceptor aqui no André Morriá, que é uma escola municipal que tem aqui perto da PUC, onde fazemos ali a residência pedagógica para os licenciados em Filosofia. Então, eu queria começar a nosso bate-bola aqui, falando como é a filosofia aqui da PUC Rio, o que a PUC oferece de filosofia e o que poderia fazer um aluno recém-saído do ensino médio a se interessar em fazer filosofia da PUC. Certo. A graduação em filosofia na PUC, né, no nível da graduação, a gente oferece 2 graus possíveis, né, 2 cursos que na verdade são muito parecidos, mas que no último terço oferecem uma especialização diferente. O aluno que faz filosofia na PUC pode fazer o bacharelado ou a licenciatura. Como eu disse, 2 terços dos cursos são iguais, mas o terço final do curso de bacharelado vai dar foco na pesquisa, na produção de uma monografia e vai fazer algumas matérias especializadas para isso, ao passo que na licenciatura o aluno vai fazer a formação para ser professor, do ensino médio, né? Na verdade, com qualquer um dos graus a pessoa é formada em filosofia plenamente, pode fazer mestrado, doutorado e tudo isso, mas com essa pequena diferença de ênfase. E aí é interessante dizer que a PUC, como instituição, tem investido muito na formação de professores, e essa é a razão pela qual o nosso programa de licenciatura conta com um generoso número de bolsas a serem oferecidas, as bolsas pró-licenciatura, que não são bolsas de desempenho acadêmico, nem são bolsas comunitárias, bolsas para as pessoas interessadas em fazer licenciatura. A gente tem 8 delas por ano para oferecer. A gente raramente cumpre essa cota, na verdade a gente fica bem abaixo, a gente devolve essas bolsas, mas é uma oportunidade que as pessoas poderiam ter para fazer filosofia na PUC a custo zero. E interessante que a pessoa interessada em fazer bacharelado e não licenciatura em filosofia pode usar essa bolsa e fazer, durante a duração do curso, fazer as disciplinas do bacharelado e se formar bacharel e licenciado. Essa é uma informação muito importante de dar logo de cara, porque essas bolsas são uma preciosidade, uma possibilidade de estudar de graça na PUC. As pessoas fazem muita confusão. Se eu fizer licenciatura eu não vou poder fazer o mestrado, se eu quiser seguir na vida acadêmica, né? Ou faço a licenciatura, faço bacharelado. Qual que eu poderia seguir para o mestrado? Mas não, as 2 opções... As duas perfeitamente. E é interessante dizer que a pessoa formada em licenciatura em filosofia, diferente do bacharel, no momento em que ela se forma, ela já tem uma perspectiva profissional. Ela já pode começar a lecionar, enquanto que, em geral, o bacharel não começa a trabalhar imediatamente, ainda vai fazer mestrado e doutorado, que o professor também pode fazer, né? E, em geral, faz. Quer dizer, metade, digamos, das pessoas formadas em filosofia são bacharéis, outra metade por aí, né, no meio acadêmico. Então, é por aí. Ok, então precisamente qual é a diferença real entre o bacharel e a licenciatura? O bacharelado e a licenciatura. O bacharel foi mais formado para pesquisa e o licenciado foi mais formado para sala de aula, né? Mas ainda num nível de graduação, quer dizer, mas a diferença é essa, entre o pesquisador e o professor. A gente pode dizer que a licenciatura ela oferece até uma grade, uma matriz curricular mais extensa, porque no bacharelado você vai ter a matriz do curso, né, que vai te conferir o título de bacharel, você vai ter que chegar no final do curso e apresentar uma monografia, e essa matriz é comum também para a licenciatura. A licenciatura não vai chegar e desenvolver essa monografia no final do curso.
mas ela vai ter que cumprir disciplinas pedagógicas, né? O que acrescenta talvez 2 semestres a mais por conta da carga horária, por conta das disciplinas que você vai ter que realizar para se especializar, para você conseguir ali desenvolver toda essa parte que a licenciatura exige, que é desde as disciplinas de estágio, as disciplinas de formação de didática, de estágio supervisionado, disciplinas pedagógicas no modo geral. Então acrescentam pelo menos 2 semestres no curso, então acaba sendo um curso até mais extenso, né, a licenciatura. Mas como o professor Remo falou, o aluno que termina a licenciatura, ele já está apto também para lecionar, né? Então exige esse preparo, exige esse aprofundamento nas disciplinas pedagógicas para você também já entrar, desenvolver a atividade, né, como docente na rede pública, na rede privada. Então é um curso que exige até uma carga horária maior, uma dedicação maior no sentido de disciplinas que você vai ter que realizar. Você acha que um aluno que está no ensino médio, por que esse aluno vou fazer filosofia e vou fazer a licenciatura em filosofia? O que motiva esse aluno? Eu acho que essa pergunta vale para todos os alunos que pensam em fazer qualquer licenciatura. Por que eu vou fazer matemática? Sim. Por que eu vou fazer ciências? Por que eu vou fazer história? Né? Acredito que tem, por um lado, um encantamento pela disciplina, né, pelaquela área do conhecimento, o aluno que gosta da história, que gosta da matemática, que gosta da filosofia. Eu acho que tem a ver com, acho que de um lado por aí, né, aluno que teve uma experiência favorável, uma experiência encantadora, uma experiência crítica, uma experiência que despertou em algum momento ali aquela intenção, aquela vontade, né, de se aprofundar naquele conhecimento. Então acho que vai para qualquer licenciatura. No caso da filosofia, no ensino médio, talvez por conta da carga horária ser um pouco menor do que, por exemplo, a língua portuguesa, né? Então, tem muitos alunos que querem fazer letras, não fazer matemática. Então a filosofia, talvez por ter até uma carga horária um pouquinho menor, não entre talvez nesse horizonte, né? E talvez por não perceber também muitos alunos que existe a faculdade de filosofia, existe a formação, né? Essa formação universitária em filosofia, a gente parece que é uma faculdade inacessível também, né? Que é oferecida em poucas universidades, ou em universidades distantes, ou então que você talvez não consiga passar no vestibular. Enfim, eu acho que essa questão do desconhecimento acaba... A informação, né, como a gente está fazendo aqui, né, o professor Remo está trazendo uma informação que existe a filosofia na universidade privada também, na PUC, né, e que ele pode, inclusive, acessar... Não quer dizer que seja inacessível. Não é inacessível, né, ele pode ingressar pelo vestibular interno, pelo próprio Enem, né, e pode pleitear uma bolsa e conseguir, na licenciatura, fazer um curso de filosofia numa universidade prestigiada, uma qualidade que a gente não tem nem como comentar, uma universidade que abre portas, né, para o mundo, uma universidade que tem todos os recursos, enfim, e ainda mais tendo uma bolsa, né? Então, acho que essa questão do desconhecimento, não saber como acessar, às vezes muitos estudantes de escola pública não sabem como que vão acessar, às vezes até o próprio Enem, então é preciso sempre reforçar, né? Como que o aluno ingressa na universidade, não só para a universidade em cursos mais tradicionais, mas para o curso de licenciatura, né? E que a licenciatura é um horizonte também. Esse aluno ele vai perceber que a licenciatura pode abrir portas para uma atividade profissional, pode abrir portas para um mundo acadêmico também, não é? Acho que faz com que esse aluno saia do ensino médio, né, e perceba, opa, peraí, eu posso... É uma opção. É uma opção também, é uma opção. Nós que somos da licenciatura, nós sabemos que tem os estágios, né, quando nós estamos estudando, fazemos estágios, e tem um outro tipo de estágio que eu gostaria que vocês falassem da diferença, que se chama residência pedagógica. Então, qual seria a real diferença entre o estágio e a residência pedagógica para o aluno de licenciatura? Para mim? Para os dois. Tá bom. Vou começar falando da diferença interna. É o seguinte, conforme eu disse, o aluno que faz licenciatura, no terço final do curso, ele faz algumas disciplinas de formação docente, né? É um momento bastante interdisciplinar e interessante do curso, em que ele faz
disciplinas voltadas para a pedagogia do Departamento de Educação, etc. E também a parte dessa formação é ele fazer um estágio, docência, em alguma unidade escolar, né, em algum colégio, e acompanhando um professor de filosofia lecionando no ensino médio. Então, ao todo, ele faz 400 horas de estágio para poder se formar, sendo que 120 são as nossas aulas e atividades internas, as 280 horas acompanhando algum professor de filosofia do ensino médio. E no fim de 2 disciplinas, que estão se tornando 3 de estágio supervisionado, ele faz uma prova de aula que para o aluno de licenciatura é aquilo que conclui o curso, é a monografia do aluno de licenciatura. Isso vamos dizer assim, a condução interna das coisas, é como funciona a licenciatura em filosofia na PUC. Acontece que a CAPES, do Ministério da Educação, tem um programa de aperfeiçoamento de docência, tá? Um programa de incentivo de aperfeiçoamento à docência, ou na verdade mais de um deles chamado PIBID, que é uma espécie de PIBIC da docência, né? Um programa de iniciação à docência. E tem também um programa chamado Residência Pedagógica, cujo propósito é qualificar a experiência de estágio que os licenciandos têm nas suas universidades. Qualificar formando uma turma e formando um vínculo forte com um professor comprometido, bolsista, parte do programa na unidade que recebe o aluno. Então se forma, a nossa experiência aqui, né, a PUC tem participado, sempre participou dos programas de PIBID, está participando agora do programa de residência pedagógica, de que a nossa experiência é de que quando a PUC tem esse programa e o implementa no seu programa de estágios, né, porque com a residência pedagógica então se superpõe ao estágio, fazendo a residência pedagógica o aluno já está fazendo o seu estágio, que esse aluno terá uma experiência de estágio muito mais qualificada, muito, muito melhor. Né? Vai se formar uma turma, toda uma relação com o professor, uma turma de estagiários, residentes pedagógicos. E a ideia mesmo do programa de residência pedagógica é o de emular o que seria uma residência médica. Exatamente como o médico formado vai, né, acompanhar uma determinada especialidade, acompanhar certos especialistas e ter uma experiência de imersão naquela realidade profissional específica. Assim também o nosso licenciando vai fazer uma residência num colégio, vai frequentá-lo muito mais, né, e a sala dos professores, as reuniões, etc. Vai ter uma experiência muito mais qualificada, é o que a gente tem observado. E o professor Daniel Linhares é exatamente preceptor do programa da residência pedagógica. Aí como é que se exige dos alunos lá, dos alunos dos licenciados que estão contigo, sob sua supervisão? Então, a residência, acho que tem uma diferença, como o Remo falou, sobre essa questão da imersão, né? O estágio, que é obrigatório em qualquer licenciatura, ele tem uma carga horária menor e também não prevê essa imersão, não prevê tantas atividades, não prevê um aprofundamento que o estagiário vai ter na unidade. Ele está lá no estágio, né, padrão, que a gente até então conhecia fora da residência. A gente tinha um estagiário muito mais observador, muito mais espectador, né, daquelas ações para fins de registro, a fins de observação de metodologias diferentes, planos de aula. Você tem ali um estagiário muito mais observador, que a gente chamava de estágio de observação, e uma carga horária menor. A residência ela oferece uma interação, ela oferece uma imersão, ela oferece uma carga horária maior, ela oferece, proporciona que o estagiário forme realmente um grupo, né? Perceba-se como já um futuro professor ali, que já está trabalhando em conjunto com outros colegas da residência, com os docentes da unidade, participando das experiências da unidade. Observa a rotina, inclusive com os outros professores de outras matérias. Sim, ele é muito mais atuante também, né? Acho que a residência ela estimula essa participação, estimula você fazer parte do planejamento, de mais ações da universidade. É uma imersão, de fato, é uma vivência naquela realidade, em que você vai ter mais condições, né, de ter uma autonomia também para você desenvolver o seu próprio trabalho. Acho que a residência nesse sentido, ela
oferece para o licenciando, né, e também para o professor uma troca muito rica das experiências, porque o licenciando não está ali só observando, né? Então ele tem uma oportunidade de realizar um planejamento também em conjunto com o professor, né? Pensar nessas ações, nas atividades, nos trabalhos, nas culminâncias, né? Então é uma troca, porque também quem vem da universidade traz coisas novas, né? Quem vem da universidade enriquece a aula. Então você tem um grupo de licenciandos que estão ali uma dedicação, tendo uma dedicação, até por conta que a agência de fomento, a CAPES, ela proporciona uma bolsa para esses estagiários, né? Para esses residentes, uma bolsa financeira, um recurso, né? Então você tem todo um circuito, né, que favorece ali o que é o objetivo final, que é você proporcionar que aquele licenciando ao final do curso ele tenha passado por diversas situações na escola, tenha vivenciado diversas práticas, diversas experiências, né, desde a questão do planejamento, das trocas, mas até a própria situação, as diversas situações que aparecem no dia da escola, não é que você fazendo um estágio só de observação, você não conseguiria ter. Eu tenho uma palavra, eu dou uma ativa, né? Uma coisa mais ativa do que aquele estagiário que é passivo, que fica mais de observação. Tem uma situação muito mais ativa que é exigido do residente. Sim, hoje nós temos 5 estagiários da residência pedagógica no André Maurois. E isso na filosofia, mas as outras licenciaturas também possuem, na geografia tem o PIBID, na sociologia também tem os residentes de sociologia, na língua portuguesa. Então essa interação dos próprios residentes também, que é prevista no projeto, né, e que está trabalhando para que isso aconteça também, faz a diferença, né? Faz com que o estagiário faça parte da escola, seja reconhecido também, que se identifique com a escola. E quem está na outra ponta, que são os alunos, né, reconheçam também, possuem uma percepção, né, acho que uma identificação daquele estudante com aqueles estagiários que já gostariam, né, como os estagiários estão mais atuantes, são mais participantes e mais ativos e propositivos também nas próprias dinâmicas de sala de aula, esses estudantes têm uma referência, tem mais uma referência de fala, de discurso, de profissional que está ali além do professor, porque a residência permite isso. Vai formando uma autoridade como professor. Uma identidade também, sim. Autoridade. Eu acho que, inclusive, o fato disso envolver uma bolsa de fomento, como o Daniel disse, já faz com que o estagiário já encare isso como o início da sua vida profissional. Já tem um outro tipo de vínculo, um vínculo com a CAPES. Aliás, também todas as pontas, o professor preceptor, o professor supervisor, todo mundo está comprometido de uma outra maneira, né? Quer dizer, ativamente entrou no edital, etc. Isso, a minha experiência aqui, que não é tão longa de supervisionar as disciplinas de estágio, me mostrou uma diferença muito grande entre o estágio feito de maneira, digamos assim, atomizada e dispersa e a experiência de residência pedagógica. Agora, em relação à mudança da grade curricular, do novo currículo, qual é o posicionamento de vocês, professores? E o Daniel vai melhor nessa. Nova grade nós temos, nos últimos anos, a gente percebeu nos últimos anos, né, essa transformação no currículo do ensino médio. Já há 5 anos atrás, quando a gente teve essa implantação da Base Nacional Curricular Comum, e traz também com o novo ensino médio, desculpa, a gente vai ter que fazer um corte aqui só para... Não, faz de novo, pergunta para lá. Até botar aqui. Nova grade curricular do ensino médio, qual era a proposta? Quer botar assim mesmo? Então vamos lá. Fala para ele que aí vai, então. vai Deixa eu só formar aqui, que é 2 perguntas, na verdade. Então deixa eu só colocar aqui. Em relação... Tá legal? Espera um pouquinho e fala. Em relação à nova grade curricular, o que o senhor pode nos dizer nesse momento? Bem, o que aconteceu agora com a implantação do novo ensino médio é eu penso como um retrocesso na grade do ensino médio.
Nós tivemos, nos últimos anos, um debate que não foi tão aprofundado a respeito desse novo ensino médio, né? Tivemos um processo de gestação desse novo ensino médio que a consulta aos profissionais não se deu de uma maneira ampla, de uma maneira aprofundada, né? E tivemos uma proposta de novo ensino médio que vai entrar em contradição com a própria BNCC, né? Se a BNCC ela prima, né, por ela traz muitos conceitos dentro de uma educação socioemocional, de uma educação que vai pensar além dos aspectos cognitivos de aprendizagem, mas também dos aspectos socioemocionais. Essa BNCC ela prevê uma educação que não se dê apenas num formato regular, como a gente está acostumado, não um horário enxuto, mas projeta uma educação de uma maneira integral, em que o aluno vai ter uma carga horária integral na escola, né, em 2 turnos, e onde ele vai ter uma grade curricular, um núcleo de disciplinas tradicionais e disciplinas diversificadas. O que aconteceu? Eu vou falar a respeito do ensino da educação pública, tá? Da rede pública. Como é que você vê o impacto lá diretamente? Como acontece na rede pública, ela vai na contramão do que foi pensado, né, e projetado com a BNCC. O novo ensino médio, ele não ampliou uma jornada na rede pública, né? Ele não trouxe na rede pública um aumento dessa carga horária, mantendo as disciplinas existentes, né? Na verdade, o que houve foi um achatamento das disciplinas existentes, né, para que entrasse na grade curricular disciplinas eletivas, que por sua vez, essas disciplinas eletivas, claro, são transversais, vão estar dentro das suas áreas, né, das áreas de formação, das ciências humanas, ciências exatas, das linguagens, né, mas elas, por si só, elas não suprem o que aconteceu com esse achatamento. Então, a filosofia perdeu muita carga horária, né? A filosofia que existia nas 3 séries do ensino médio, isso foi uma conquista também histórica, né? Nos últimos anos a gente tem... A partir da democratização. A gente tem, no início do século XXI agora, nessa primeira década, né? Em 2008, a obrigatoriedade da filosofia sendo uma disciplina que deve estar presente nas 3 séries do ensino médio, né? Isso também é sociologia. Então a gente tem no início, né, na primeira década, a gente tem essa conquista da filosofia sendo uma disciplina obrigatória no ensino médio, nas 3 séries. A partir de 2012, 2013, com a própria pressão da categoria, a própria postura, né, de toda, falando do Rio de Janeiro, né, em especial, da categoria pressionando para que nenhuma disciplina tivesse apenas um tempo de aula, porque quando a filosofia entra no ensino médio, ela entra com um tempinho, de maneira obrigatória, né, nas 3 séries, e a partir de 2013, com pressão, com posicionamento crítico, com defesa de uma educação pública de qualidade, a gente tem a filosofia avançando com 2 tempos, né, em cada série do ensino médio. Então a gente tem um fortalecimento da disciplina de filosofia, também da sociologia. Então a gente tem ali um momento de fortalecimento, né, de muito pulsação da disciplina, e tendo uma aceitação muito, muito importante também da juventude, né? Isso é importante a gente também sinalizar, que o jovem, quando passa a ter a filosofia nas 3 séries do ensino médio com professores formados na disciplina de ingresso, né? Porque também há alguns anos atrás a gente não era também a realidade que a gente tinha, né? A gente tem uma filosofia muito viva, muito pulsante no ensino médio. E o que a nova matriz do ensino médio traz, o novo ensino médio trouxe, né, agora, e sendo implantada efetivamente após a pandemia, porque teve um período que ela ficou também ainda estacionada. Agora, no pós-pandemia, a gente tem uma grade do ensino médio que as disciplinas simplesmente regrediram. A gente voltou a um patamar de bastante tempo atrás. 40, talvez 30, 40 anos atrás, quando a filosofia figurava com uma carga horária ínfima, né? Então, hoje a gente vai ter no ensino médio, de uma maneira obrigatória, né, com o novo ensino médio, a filosofia presente na primeira série com 2 tempos. 2 tempos de filosofia no ensino médio.
E outras disciplinas também. A sociologia vai ter 2 tempos no terceiro ano. Você vai ter um achatamento de todas as disciplinas, a história, a geografia, a própria matemática, as ciências da natureza, a biologia, a química, a física. Então, a gente teve, com o ensino médio, um retrocesso, porque todas as disciplinas foram achatadas, perderam algumas delas perderam mais da metade da sua carga horária, como aconteceu com a filosofia e a sociologia, para ter um ingresso, a entrada de disciplinas eletivas, né, que não passaram por um debate, não tem uma matriz, não tem uma conexão até com... Não é uma proposta, não é uma proposta clara, foi um improviso. Então, ao invés de a gente ter um novo ensino médio integralizante, que a gente tem uma extensão da carga horária, a manutenção de uma carga horária importante de todas as disciplinas como nós já tínhamos, e mais a entrada dessas disciplinas eletivas, que aí sim você ia proporcionar uma diversidade de horários, uma integração de uma maneira transversal dessas outras disciplinas, um ensino transdisciplinar, a gente teria um novo ensino médio talvez mais atraente, mais significante, que pudesse proporcionar ao final do ensino médio um aluno crítico, mas também que tenha despertado suas habilidades em diferentes áreas, que pode ter sim seguido um tal caminho formativo aqui ou ali, mas mantendo um núcleo, né, com disciplinas como nós já tínhamos. Voltando assim, então, são realidades que o profissional está vivendo, está enfrentando, né, nesse momento aí, mas sobretudo o trabalho aqui da PUC-Rio é formar ter essa capacitação para ele ir para lá plenamente capacitado para poder encarar, né, porque essas coisas, assim, aos poucos vão se acomodando, vão se resolvendo, mas aí o profissional precisa estar qualificado, né? Então o trabalho daqui é isso. Então tem bolsa na PUC para licenciatura em filosofia. Tem bolsa na PUC para licenciatura em filosofia, são 8 por ano oferecidas para os 8 mais bem colocados, né, para licenciatura em filosofia, com as condições de que o ingresso precisa ser pelo vestibular da PUC ou pelo Enem, e de que o aluno não pode ter sido bolsista da PUC anteriormente. Atendidas essas condições, o vestibular só o de fim de ano, né, só o de verão, ou pelo Enem, e é uma bolsa que não é difícil de obter atualmente, porque a gente não tem tido 8 licenciandos por ano nos últimos anos. Certo, então, falando sobre você fez mestrado e o doutorado aqui pela casa, que é o PUC-Rio. Mestrado PUC-Rio, então, também dá pela casa. Fomos colegas, estudamos juntos, né? Então, por que fazer isso aqui na PUC? Por quê? O quê? Mestrado e doutorado? Por que estudar aqui na PUC-Rio? Pela excelência acadêmica. Eu posso ser perfeitamente sucinto. Pela excelência acadêmica. Excelência acadêmica. Né? É um departamento ótimo para desenvolver pesquisa, o ambiente é excelente, o convívio, o relacionamento entre as pessoas, os pesquisadores, os professores, sempre foi muito bom. É um ambiente ótimo que realmente respira pesquisa, incentiva a pesquisa. Filosofia no Brasil, né? Os profissionais que estão aqui, né? Os docentes aqui, a gente tem na PUC referências, né? Profissionais que são referências. E a estrutura, o campus, né? Tudo isso. Então, Wanderson, a gente tem aqui qualidade, tradição e tem bolsa. O que isso aí faz na vida da pessoa? O que pode transformar na vida da pessoa? Isso, na verdade, transforma de uma forma fenomenal. Você vai saber agora, ou alguns já sabem, na verdade eu cheguei na PUC em um estado de mendicância, mendigo mesmo. Por sinal, meu primeiro dia na PUC foi para ver, porque eles estavam me procurando por telefone, e-mail, WhatsApp, foi para dizer que eu não iria estudar na PUC, porque eu não tinha condições de estudar. E me explicaram que eu tinha passado, e eu também, por falta de conhecimento, na minha cabeça eu tinha passado e ganhado a bolsa, assim, um percentual de bolsa. Aí me falaram, não, você passou em segundo lugar e você está tendo direito às bolsas referidas pelo professor Remo. Aí até tudo bem, fiquei feliz, tomei café com o povo, aí de repente eu caí na real novamente. Olha, eu não vou estudar aqui. Mas por quê? Eu falei, não, olha só, eu passei, eu sei que eu não vou pagar nada para estudar, eu moro na Baixada, moro no lixão, meu estado é de mendicância,
e eu estou vindo aqui porque me deram dinheiro para eu chegar aqui para poder avisar que eu não ia estudar. E mais uma vez eu fui informado que a PUC tem um programa através do FESP que ampara os alunos que estão em condições precárias para que eles possam continuar estudando. Então é o seguinte, aqui você tem a excelência, o campus excelente, os melhores profissionais do mundo também se encontram aqui e você tem amparo. Então hoje nada te impede de estar estudando na PUC. Não só na filosofia, mas também em outras matérias, também em outras cadeiras. Procure a PUC, vem estudar. Se você acha que é um sonho impossível, eu digo para você, não é. Parecia para mim também aos meus olhos. Mas quando eu estive aqui, eu tive as informações corretas, eu vi que realmente a PUC é acessível a todos. A PUC está transformando a vida de um ex-mendigo, de mendigo a doutor. Isso aí. Então, há transformação sim. Vem e participe conosco. Gente, vale a pena. E se você precisa de mais informações, gostaria de conhecer mais sobre a PUC, sobre o seu corpo docente, a pós-graduação, você pode acessar o link direto na descrição desse vídeo ou clicando diretamente na capa desse canal, o link direto do site do Departamento de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e é só fazer contato com a gente, tá? Obrigado, professor, de ter participado com a gente. Obrigado, Wanderson. Então, até o próximo episódio. Prazer.